Boa noite, Carol. Boa noite, tudo bom, Marcos? Deixa eu diminuir aqui a minha luzinha. Pronto, Tá ótimo. Você está me ouvindo bem, Carol? estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Sim, é porque eu estou estreando esse bichinho, por isso que eu estou perguntando. Entendi. Então, meu irmão, como é que a gente faz? A gente apresenta, a gente vai fazendo bate-papo. É, e o pessoal tá chegando aí, deve ser o pessoal aí do Pernambuco, né? Tiedi. Seja bem-vinda, Tiedi. Bem-vindos, irmãos e irmãs queridos. Vamos dar um tempinho, né? É, Me conte do Núcleo Espírita Nova isso. O Luz núcleo aí em espírita- Pombal, na Paraíba. Como é que estamos nesse período? Carol, nós estamos com as atividades online, sempre online. Já dava para a gente começar uma parte presencial e uma parte online, porque a pandemia está até não tá tão, já teve mais forte, sabe? Mas acredito que em breve a gente estará começando parte presencial e parte online. Com toda a segurança, com distanciamento, É, com exatamente. máscara, né? Com Para a gente poder máscara, voltar aos pouquinhos para o presencial. Boa noite, é, querido irmão Edísio Santos, da Casa do Caminho. Que alegria tê-lo aqui. pois é, Carol. Aí o Nova Luz de Pombal, ele fica é mais ou menos uns 400 quilômetros da capital de João Pessoa. 380, 390 quilômetros de Pombal a João Pessoa. E em Pombal tem duas casas espíritas. Tem uma com quase 50 anos de existência, ou é 52. Não, tem 52 anos de existência. E o Nova Luz tem, parece que é 38 anos. 38 anos de existência. Então, o Nova Luz de Pombal já teve uma época que chegou a ter 59 alunos na evangelização. Que maravilha. A gente fazia a evangelização, cara, em uma escola pública, porque o centro era muito pequenininho e não dava para caber esses alunos todos. Pequenininho no plano material, porque com certeza o Nova Luz no plano espiritual é gigantesco e está Pois abrigando é. muitos dos nossos irmãos, ainda mais agora nesse momento, né? Você Pois quer é. fazer Era uma uma prece festa. inicial, Marcos? Ou quer começar? A gente faz uma prece juntos e aí a gente entra Sim. na conversa. Pronto. Se você quiser se apresentar agora, você se apresenta, após a gente faz a prece de abertura e aí a gente começa no estudo. Tá certo. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Eu sou Carol Prestrello, sou trabalhadora do Movimento Espírita aqui em Pernambuco, né? Vizinho aí da Paraíba. Muito feliz de ser convidada para trabalhar, né? Mais uma oportunidade de trabalho para Jesus e para o próximo, pelo convite do Núcleo Espírita Nova Luz, em Pombal, na Paraíba. Não conheço Pombal, mas eu tenho um Uhum. carinho enorme pela Paraíba, porque eu tenho família da Paraíba, né? Tenho lembranças maravilhosas de parentes e de João Pessoa. Mas olha, deixa passar a pandemia que eu vou aí visitar o Nova Luz. Vou fazer uma Que palestra bom. presencial e vou conhecer Pombal também. Viu, Marcos? Se Deus quiser, cara, se Deus quiser. Eu sou trabalhadora do União Espírita Caminho da Luz, no Recife, né? E também sou trabalhadora do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, em Gravatá, que é onde eu estou agora. Estou no interior de Pernambuco, no momento agora da pandemia, cumprindo um isolamento social bem rígido e usando o crivo da razão
aliada da ciência que Kardec nos ensinou, né? Com certeza. E antes da gente começar, meu irmão Marcos, tem algum aviso da casa, pedido de algum alimento ou alguma campanha que vocês estejam fazendo? Não, não, não. Eu esqueci de relatar também que eu faço parte de outra casa espírita. Olha que Eu bacana. contribuo. O nome da outra casa espírita, cara, é Madre Teresa de Calcutá, cidade de Jericó. Que Pois maravilha. é, Olha, não existe trabalhador de uma casa. Existe o é trabalhador verdade. de Jesus, da seara de Jesus, para o próximo, né? A gente acaba dizendo assim, que trabalha numa casa, trabalha noutra, mas nós trabalhamos para Jesus, para o próximo. Com certeza. Com Meu irmão, certeza. vamos fazer a prece? Vamos, vamos. Eu vou fazer a prece inicial, Carol. Aí você, depois de fazer a prece inicial, aí você começa no estudo e a gente vai discutindo, vai É, comentando. Nós vamos fazer um estudo bem interativo, mais o pessoal, se com estiver certeza. Se for chegando participando. irmãos querendo perguntar alguma coisa, a gente vai lendo, né? Isso, É tão bom essa exato. troca, né? Nesse momento que a gente está usando a Demais. internet para ser o nosso veículo de afeto, o nosso veículo para levar o conhecimento e o esclarecimento, não é mesmo, meu irmão? Com certeza, Carol, com certeza. Então vamos aproveitar este momento, vamos nos conectar com Jesus, o nosso querido Mestre, com Deus, nosso Pai, com nossos queridos irmãos espirituais que nos acompanham, que nos auxilia nas atividades espirituais. Jesus, Mestre de infinita bondade, do que disseste, Senhor, que onde houvesse uma, duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, estarei no meio delas. Nós estamos reunidos, Senhor, mesmo pela internet, mas estamos reunidos porque nossos corações estão entrelaçados, entrelaçados em teu nome, em nome do amor do Cristo. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade. E ao mesmo tempo, Jesus, nós te pedimos que o teu amor, que a tua misericórdia, Jesus, desça sobre todos que estão presentes e que vão entrar na live de hoje e os futuros que irão assistir à live de hoje. Jesus, nós te pedimos, mestre querido, por todas as famílias que estão desesperadas porque perderam os entes queridos no dia de hoje, nos dias anteriores, voltaram para o plano espiritual de forma brusca por intermédio do irmão Covid, que eles possam ser consolados, Jesus, com o teu amor, com a tua misericórdia, tanto os que voltaram como os que ficaram aqui na terra. E pedimos, Jesus, igualmente, Senhor, para toda a humanidade, nas duas dimensões da vida, Jesus, na erraticidade e no plano físico. Que Deus, nosso Pai de infinita bondade, nos abençoe, nos proteja sempre. Que Maria Santíssima, nossa Mãe querida, nos proteja, nos encoraje, e que os nossos irmãos espirituais que nos acompanham possam inspirar a nossa irmã Carol e todos que adentrar na live, para que possamos ter um estudo bem gostoso, participativo, e que a gente possa aprender mais, Jesus, os teus ensinamentos, que é isso que nós precisamos. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado, querido irmão. Vó Luísa, lá do Iraúna, vó Luísa. Boa noite, vó Luísa. Então, Quando eu recebi o convite e sabia que o tema era o Consolador Prometido, eu fiquei matutando, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Como é que a gente vai abordar a compreensão desse tema que a gente muitas vezes fala de forma automática, repetidamente, dentro do movimento espírita. E um dia desses eu estava conversando com Maninha, e Maninha me disse assim, minha filha,
Eu, às vezes, me sinto incomodada de falar isso, que o Espiritismo é o Consolador prometido. Mas, mãe, minha mãe, que é espírita de berço, de família que fundou o centro em Itambé, divisa lá com a Paraíba, com Pedras de Fogo. E aí eu fiquei, né, pensando nisso. E nós que estudamos a doutrina espírita como instrumento tão importante para a nossa transformação, para o despertar do nosso ser. Semana passada eu estava estudando a Última Ceia, né, daquela forma maravilhosa, esmiuçada, pausadamente, conversando, trocando conhecimento, que é o NEP, né, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, com os meus colegas do Uhum. NEP Uniluz. Aqui na Paraíba também tem, cara, esse NEP. O NEP da Federação da Paraíba é maravilhoso. É, e tem o NEP também do NEAC em Cajazeiras, no sertão da Paraíba. Olha que maravilha. E essa família do NEP, né? Nós estávamos conversando sobre a Última Ceia e na passagem justamente do beijo de Judas, né? Da traição de Judas. E aquele momento que todos os discípulos se perguntam: serei eu, mestre? E aí eu quero trazer para vocês uma reflexão. O Cristo, que é a segunda revelação, veio a um tempo onde as consciências ainda estavam muito apegadas, né, à cultura, aos hábitos, aos vícios, ao comportamento daquela época que ainda não tinha se libertado tanto do mundo primitivo, né? Precisou Jesus vir para mostrar uma nova forma de compreender a Deus, ao próximo, a vida. Precisou vir Jesus para tirar aquela imagem do Deus vingativo, do Deus que a gente muitas vezes humanizou, que colocou defeitos para justificar as coisas ruins que nos aconteciam. E os discípulos, homens imperfeitos. Afinal, estamos no mundo. Na segunda escalinha da evolução dos mundos, estamos no mundo de provas e expiações, pertinho da regeneração, aí na transição planetária. É verdade. E na última ceia, né, antes da crucificação, Jesus fala o que está no Evangelho de João, né, no Evangelho do amado discípulo, no Evangelho do discípulo a quem o Cristo falou em seus momentos derradeiros: mãe, eis aí teu filho. Né? Aquela compreensão de amor e de fraternidade universal. E aquele discípulo que era tão próximo a ele é quem traz, né? Falado na oralidade de João do aramaico, transcrito pelos escribas para o grego, a passagem que a gente vai encontrar no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13, 14, 15, 16, por aí, mas que a gente pode encontrar no Novo Testamento, na tradução de Haroldo Dutra Dias, né, como o Paracleto. E antes da gente adentrar mesmo, eu quero frisar, vamos lembrar que os discípulos eram imperfeitos. Tanto que eles se questionaram na pergunta: serei eu que vou te trair, mestre? Na última ceia. Se eles se questionavam, então eles não compreendiam de todo o que era trazido pelo mestre. Os ensinamentos trazidos nas parábolas e na vivência do mestre. Afinal, o Cristo era um espírito que tem mais de 4,6 bilhões de anos, que é a idade do nosso planeta. Nós não conseguimos sequer mensurar a grandiosidade, a magnitude desse espírito de ordem crística, que é o espírito que mais ama. Minha gente, olha o tamanho, olha como Cristo é capaz de amar, a ponto de ser confiado pelo Pai para a retirada da nebulosa, daquela massa de poeira celeste, como podemos dizer assim, da nebulosa, conduzir
a construção do planeta. De conhecer a cada um dos irmãos, cada uma das ovelhas que o Pai havia lhe confiado. A transformação, o despertar das consciências e dos seres no planeta Terra, no orbe. Ele, o governador do orbe. Então, com certeza, em algum momento, os discípulos iam ficar pensando assim, eita, eu acho que ele aqui falou e eu não entendi direito. É como a gente vai assim, entra no centro espírita, tá lá Marcos falando do fluido cósmico universal, espírito e matéria. Meu Jesus, que bicho de 7 cabeças é esse? A gente, né, quando entra na doutrina, a gente não entende. É verdade. De imediato. Devia ser mais ou menos assim. Mas o amor do ser, do espírito que mais ama, nos deixou não apenas a toda a sua vivência, não apenas todo o evangelho, que ainda é a maior boa nova que nós temos, a maior novidade, como falava Francisco Cândido Xavier, deixou um recadinho para a posteridade, que está em João, e eu vou ler um pedacinho para vocês. Quando ele vier, vai arder o mundo a respeito do pecado, a respeito da justiça e a respeito do juízo. A respeito do pecado, porque não creem em mim. A respeito da justiça, porque estou indo para o Pai. E não mais me contemplareis. A respeito do juízo, porque o líder deste mundo está julgado. Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis carregar agora. Quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, o Paracletos, em grego, para, né, ao lado, paralelamente, ao lado, Cletos, que a gente pode entender como mentor, benfeitor, advogado, alguém que nos instrui, conforta e consola. E aí a tradução, para algumas versões da Bíblia, o Santo Espírito, o Espírito de verdade, o Consolador. Vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai possui é meu, por isso eu disse que ele está recebendo o que é meu e vos anunciará. E eu vou dar uma paradinha aqui para a gente poder raciocinar. É lindo esse texto, viu, Carol? É uma passagem belíssima no Evangelho de João. E ele, em momento algum, disse que o Espírito de verdade iria trazer iria ser diferente do que ele estava falando. Era dele, era do Pai. Ele que era uno com o Pai. E aí eu fiquei conversando com a mãe, como a gente estava falando antes, por que Jesus não disse assim, vai vir outro Messias, vai vir outro profeta, vai vir um príncipe, um imperador. Por que ele usou o Consolador, Paracletos? Porque não era uma pessoa. Era algo que tinha por grande missão instruir, servir de advogado, consolar, fazer raciocinar. Afinal, o mentor, ele nem sempre está ali para alisar. Ele está também para dar uns puxões de orelha. É verdade. Consolar. E ainda digo além. Ser a alforria das nossas consciências. A carta de alforria, a forma, um instrumento de libertação das nossas consciências que estavam sob o jugo. Opa, no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo, tem o jugo leve. Que o jugo com Cristo seria leve. Que nós não estaríamos mais usando aquele pedaço de madeira com a visão estreita.
que teríamos a consciência ampliada. E pouco a pouco nos libertaríamos do jugo pesado, pois compreenderíamos e teríamos um jugo mais leve. Esse Consolador só viria no futuro. Ele deixou data. Em algum momento no Evangelho tem data para esse Consolador. Quando estivessem prontos. Quando estivessem compreendendo. Um período indeterminado. Um período indeterminado. É aquela coisa que a gente, quando vai ler Apocalipse, também de João, né? Tempo, sete tempo, não sei o quê, a semana áurea. Quanto tempo teria predeterminado? Não existia essa predeterminação, pelo menos não nas Escrituras. O Consolador viria no futuro. E esse cenário que eu falei antes, né, dos discípulos, homens simples, humildes, mas muito unidos, apaixonados no sentido pela missão do Cristo, que amavam muito Jesus, que se questionavam dos seus erros. Afinal, eles questionam, sou eu traidor? Que sabiam que não compreendiam tudo, mas que o Cristo motivava. Vocês são deuses, fazei brilhar a vossa luz, façam mais, homem de pouca fé. E estavam lá eles, perseverando no ensino do Mestre. Perseverando. E não é à toa que o homem mais rude, podemos dizer assim, Pedro, foi a pedra fundamental do cristianismo primitivo. Foi o fundador, o pai da igreja. Não é à toa que João deixou um evangelho, epístolas e a prova da sua mediunidade de presciência, que trouxe muito do que a gente viveu e que esclarece muito desse momento que estamos vivendo, da transição planetária. Que consolador seria esse, se não algo que nos amplia o conhecimento do que o próprio Cristo já havia falado? Kardec aborda o seguinte. E se a gente é espírita, para quem não é espírita, para quem está chegando agora, o Consolador prometido é a terceira revelação, é o Espiritismo. É a doutrina, não de Kardec, mas a doutrina trazida pelos espíritos superiores, conduzida pelo Espírito da Verdade, pela mão, pelo labor, pela pesquisa, pela metodologia. De Hippolyte Léon Denis Rivail, o professor Allan Kardec, pelo instrumento de médiuns que puderam trazer a codificação à baila e nos deixar esse legado de compreensão do Consolador que o Cristo prometeu há mais de 2000 anos atrás. Kardec fala, o Espiritismo vem no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento do Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo trouxe em parábolas. Disse o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. E vem, finalmente, trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. E aí, mãe fala, minha filha, não é muita presunção, não. Mãe me falou, e eu achei tão honesto da parte dela, porque a gente tem que questionar. E eu estava servindo de advogada de Kardec, vamos dizer assim, de advogada do Espírito de verdade. Porque a gente tem uma forma diferente de ver o ensinamento de Jesus, o Cristo. Se a gente parar para analisar a nossa história, como foi conduzido o cristianismo? Como foi conduzido o cristianismo a partir da Igreja Católica Apostólica Romana? Não estou criticando, minha gente. Todo respeito aos nossos irmãos que abriram caminho
para que o ensinamento de Jesus fosse levado a todos os cantos. Mas o viés do ensinamento de Jesus foi deturpado ao longo dos anos, ao longo dos séculos. A parte política, a parte estadista, ficou mais forte em alguns momentos na igreja do que os valores puros e celestes e sublimes resumidos do mandamento maior, resumidos no Sermão do Monte. O poderio da igreja, a hierarquia, a estrutura ficou mais forte. E se a gente parar para analisar, muito ritualístico, onde a consciência, o ser, ficava adormecido em repetir preces, em comprar indulgências, em muitas vezes fazer uma penalidade física, um cilício, né, para o corpo, compreendendo de forma diferente, né, o libertar-se da aldeia, mesmo entrando na aldeia. A influência do meio, compreendendo de forma desvirtuada, meio equivocada, né, o que era o reino do céu. E veio os nossos irmãos, herdeiros de Lutero, podemos dizer assim, os protestantes, os evangélicos, que vieram com uma nova forma de ver o ensinamento de Jesus. Muitas vezes, bem letra por letra, porém não trazendo a reflexão mais aprofundada de cada parábola, de cada passagem, de cada ensinamento. E trazendo muitas vezes textos que eram cíveis, ou seja, era algo que regia a sociedade, a época, os hebreus, os judeus, a época, né, de Moisés, como algo recorrente ainda hoje. Uma leitura interpretada corretamente, porém, milênios atrasada. Verdade. Né? E aí tivemos o boom do iluminismo na Europa. Tivemos o iluminar das consciências, primeiramente, na ciência, nas artes. Porque a asa do espírito, podemos dizer assim, primeiro desenvolvemos intelecto, conhecimento para poder desenvolver sentimento. Foi necessário primeiro o desenvolvimento do conhecimento material para preparar a humanidade para a terceira revelação. E tivemos a Revolução Francesa, que tinha aquele ideal lá, liberdade, fraternidade, igualdade, que não era tão igualdade assim, afinal ainda tínhamos excluídos. Diferente do trazido por Jesus, que incluía a todas as minorias, mas preparou o terreno para a chegada do Espiritismo. Se pararmos para analisar, nenhuma outra chegou com o propósito de ser investigada, dissecada por alguém que estava apto a investigar e a pesquisar como um cientista, munido de uma metodologia que não era qualquer, era a Pestalozzi. Hippolyte Léon Denis Arrivail veio para provar, através de sua pesquisa, algo que nenhuma outra religião trouxe de forma tão clara, tão concisa, tão direta. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o nosso mundo, onde iremos e quais serão os nossos mundos. Jesus, naquela época, trouxe o amor como resumo das leis. Kardec, em momento algum, negou o trazido por Jesus. Ele só usou uma lente para compreender o que estava entre linhas. E aí temos o tríplice aspecto da doutrina, que nenhuma outra doutrina religiosa de pensamento cristão traz.
Como eu falei agora há pouco, Paráclito, mentor, advogado, consolador. Porque a primeira coisa que a gente pensa é que com o passar dos milênios, por mais que a gente olhe os avanços, a lei de progresso, a gente vê as dores humanas aumentando. As aflições humanas vão aumentando. E aí a gente lembra do bem-aventurados os aflitos. E se a gente só repete o bem-aventurados os aflitos, fica vazio. E vem o Espírito de verdade e aprofunda. Quem são os aflitos? Por que são aflitos? E traz a superfície clara porque somos aflitos. Coloca a balança da justiça divina perfeita, lei imutável, em qualquer canto do universo. Por que que uns sofrem mais que outros? Por que tanta desigualdade social? Por que tanta desigualdade, muitas vezes, de entendimento, de conhecimento, de experiências, não apenas o material? Porque uns estão devotados ao próximo e porque outros estão egoístas? Porque uns estão cristalizados na brutalidade do ser e porque outros estão mais próximos do Pai que nós? Tão missionários, tão devotados, tão irmãos. Que outra forma de mostrar que, opa, você, nós, somos princípios inteligentes individualizados. Não adianta mais o repetir, rezar sem raciocinar e achar que só porque o Cristo morreu na cruz você está salvo. Vai e faz a tua obra. O convite para o uso daquilo que Deus nos deu de mais precioso além da vida, o livre-arbítrio. Por isso que eu digo que o Espiritismo é a carta de alforria das consciências. Porque agora, neguinho e neguinha, não tem como fugir. Se tu fazes, tu sofrerás as consequências de uma lei física. Opa, ciência. Outro aspecto da doutrina espírita. Do Consolador prometido. Porque, além de entender a parte filosófico-moral dos ensinamentos de Jesus, há o aspecto que ela não briga, muito pelo contrário, ela faz as pazes com a ciência. Ela usou da investigação científica do professor Kardec para provar a existência da vida além da vida. E, minha gente, a gente está num momento em que estamos tão aflitos com a pandemia que se a gente olha, né, com o jugo estreitinho, pesadinho, a gente só reclama, a gente só se desespera, a gente afunda em agonia e aflição. E vem o Consolador prometido com o viés de ciência, que explica através das leis naturais, das leis morais, a necessidade das reencarnações, a necessidade das calamidades, das catástrofes, a necessidade das emigrações e imigrações de grande número de espíritos, a necessidade da gente entender que em algum momento, por mais que a gente pegue Covid e desencarne, nós estaremos vivos em outro plano, em outra faixa vibracional. É um alento para um mundo, principalmente naquela época, no século XIX, onde os incrédulos estavam se deixando dominar, onde o materialismo estava sobressaindo deveras a sociedade, ainda mais na Cidade Luz, que era o foco do planeta Terra naquele momento, Paris. O espiritismo, ele quebra com o materialismo.
Ele quebra com essa coisa do carpe diem, carpe noctem, porque você só tem uma vida. Calma, meu bem. Não vá sair fazendo tantas coisas, se vencendo tanto as paixões mundanas. Não vá agir tão contra aquilo que tua consciência grita, mas que a gente cala muitas vezes. O Consolador Prometido, ele é um sinaleiro daquilo que nossa consciência tanto alerta, que são as leis divinas gravadas no nosso perispírito. Falamos do aspecto filosófico-moral, doutrinário, do Cristo, que a doutrina espírita não nega, muito pelo contrário. Ela complementa, ela traduz num idioma mais fácil, vamos dizer assim, para a gente falar. Se era difícil compreender aramaico ou grego, ela traz no português, no nordestinês, bem fácil da gente entender. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Ela respeita o ritmo e o degrau de cada um. Porque não tem aquela coisa, pare de fazer isso agora, ou você vai direto para o purgatório e você vai arder no mármore do inferno e você não vai ser salvo. Não existe isso. Porque o único determinismo é o amor de Deus. E do amor só temos o bem. Então a doutrina dos espíritos, ela fala o seguinte: se tu errou, entende teu erro, se arrepende, busca a redenção consigo mesmo e com o teu próximo e te prepara, porque precisarás passar por experiências expiatórias ou provatórias e vencerás, porque o determinismo divino é o amor. Seja hoje ou daqui a 1000 anos, vencerás, não o teu outro, mas a ti mesmo. Que melhor alento compreender que nós não temos que competir com o próximo. Não existe essa coisa de anjos e demônios degladiando. Não somos templários levantando a bandeira do Cristo Nosso Senhor enquanto matamos, seja metaforicamente ou seja fisicamente, seja na cultura do cancelamento ou seja na intolerância, que nós estamos cada vez mais intolerantes. Porque reforça que somos irmãos. Irmãos, que em algum momento a gente vai cometer deslizes. Irmãos, que em algum momento, por mais que amemos, iremos nos trair. Mas que há o deixado pelo Mestre. A benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Como os nossos aliados para a retomada à irmandade, à fraternidade universal. Se fôssemos ler ao pé da letra o Evangelho, muitos de nós, até agora há pouco, outras vidas, ou ainda hoje, temos uma raiva tremenda de Judas. A doutrina espírita nos traz que é preciso deixar o ego, fazer as pazes conosco, fazer a viagem do autoconhecimento. Olha aí, mais um viés espírita, afinal isso é psicologia, é autoanálise, para fazer acender o self, fazer brilhar a nossa luz. Sob o azeite do ensinamento do Mestre, podemos brilhar a nossa luz. Tão interessante, passando do conceito da ciência, é que muito se falava, vossos jovens profetizarão, as pedras falarão, os velhos. Uns chamavam de místicos, outros de santos, outros diziam que falavam em línguas, oráculos pitoníseos. E veio a ciência de estudar os mecanismos da mediunidade, para entender que é algo inato ao ser humano. Que é a nossa forma de nos comunicarmos
com os planos. Olha, com os planos. Afinal, atraímos aquilo que pensamos. Somos co-criadores, convidados a co-criar o universo. Somos os transformadores da nossa vida. E o inferno habita em nós, se nós assim o fizermos. Não existe mais um espaço geográfico para o céu ou para o inferno. Pura ciência. Libertadora. E quebra de paradigmas de milênios, de séculos, de entendimento equivocado do ensinamento das leis divinas e do ensinamento de Jesus. E mãe, mas minha filha, olha, minha filha, mas as pessoas se sintonizam, se sentem bem frequentando suas religiões, suas crenças, concordo. Afinal, cada um no seu degrau evolutivo. Em momento nenhum, lá no Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, ele diz que o Espiritismo é a única religião correta. Tem isso lá no Consolador? Tem não, né? Não, Marcos. Ele diz o seguinte, que o Espiritismo é o futuro das religiões. Porque traz o viés de compreender o ser na sua plenitude, trabalha a moralidade desse ser, entende o mundo através da ciência, aliado da ciência, não mais brigado, pelo amor de Deus, paremos de viver na Idade Média. Estamos em 2021 e temos tantos pensamentos, tantas ideias, tantos preconceitos dignos da Idade Média, que são contrários àquilo que a gente fala, mas eu sou cristão. É cristão mesmo? Somos cristãos mesmo? Cristãos? Tem o viés consolador. Porque na hora que a gente entende que por mais que eu esteja aflita, por mais que nós estejamos sofrendo, o Cristo disse que os aflitos, o Cristo disse que os humilhados, o Cristo disse que os excluídos, os leprosos do Espírito, eram os seus prediletos. Somos os prediletos do Cristo. Somos os prediletos do Cristo. Ele conhece a cada um de nós. Pelo nome, pelo pensar, pelo vibrar. E ele conhece o potencial. Esse espírito dessa magnitude, de ordem crística, celeste, que podia ter ido para mundos em escalas infinitamente melhores, mais belas, mais plenas, em amor, que escolheu encarnar aqui para exemplificar o que era amor, para trazer as leis divinas no Evangelho, para ensinar homens humildes a se transformarem, a se libertarem do jugo do materialismo, do jugo das convenções sociais, entendendo que a vida é eterna, que não existe apenas uma vida. Entender que por mais que doa hoje se despedir de um parente que desencarna por Covid, não ter o direito muitas vezes de enterrar seus despojos materiais, mas que em breve nos reencontraremos. Que entender que muitas vezes no passado, olho por olho, dente por dente, nós condenávamos, nós duelávamos, ainda duelamos virtualmente muito ultimamente, né? Nós criticávamos, nós esquecíamos, deixávamos à margem da sociedade muitos dos nossos irmãos. E compreender, como traz Joana de Ângeles em sua obra, que aquele teu desafeto, que aquele teu inimigo é convidado a ser teu filho, tua filha, teu marido. Para que no seio do lar possas aprender a amar.
é na ótica desse tríplice aspecto do Espiritismo que vemos a consolação. De entender que a salvação não está garantida senão através do nosso esforço. Que o Pai é bom, é justo, é misericordioso. Que Ele é amor. E que em momento algum Ele nos desamparará. A gente que é a ovelhinha preta rebelde e que esquece das leis, gritando em nossas consciências. O Consolador prometido, o Espírito de verdade, que teve a contribuição direta, e aí eu vou falar ao meu entendimento, porque existem vieses, contribuições e contribuições de pensamentos de espíritas e estudiosos, né, Gabi? E que uns dizem que é, outros dizem que não é, mas eu entendo que neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que temos a mensagem do Espírito de verdade, é do próprio Cristo, assinando como Espírito de verdade. Ô, Carol, essa vez eu estava lendo uma revista, era um escrito de Melcide, não, de Medrado, José Medrado, o mineiro José Medrado. E um repórter perguntou a ele que por que só nós espíritas consideramos que a doutrina espírita seja o Consolador prometido. A resposta dele foi muito sábia. Ele disse para o repórter, disse, olha, o Consolador prometido não é uma religião, não é uma doutrina, mas seja quem quer que seja lá quem for, que traga a consolação, o esclarecimento e a orientação. E a orientação Logo esse Consolador, ele pode estar ligado a uma religião ou mesmo a nenhuma religião, porque muitas religiões querem trazer para si e aproveitar disso e ganhar status, ganhar adepto por conta dessa denominação de Consolador. Mas se o Espiritismo tem muito a ver com o Consolador prometido por Jesus, porque ele segue o que Jesus fazia. Foi a explicação que Medrado disse. Olha, o que Jesus praticava com os fiéis, a doutrina espírita ensina a fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Se os espíritas, alguns espíritas não seguem o que a doutrina espírita recomenda, que é o que Jesus fazia, o problema não é da doutrina espírita, o problema é das pessoas. Então, o Consolador, ela está ligado ao Espiritismo por conta dessa prática cristã que os espíritas, que muitos espíritas fazem. E assim, lembrando que as religiões, né, elas são uma compreensão dos homens, a lei divina. São uma expressão muitas vezes cultural de entendimento dos homens, que são pessoas imperfeitas, a lei divina. E é claro que em algum momento a gente vai ver propaganda, só tal coisa salva. E o viés orientativo e instrutivo desse Paracleto, né, desse Consolador que a gente está defendendo como sendo o Espiritismo, é só parar para a gente parar e olhar a codificação. Porque instrução é o que não falta. Ele nos convida a usar a nossa razão, a nós mesmos nos questionarmos aquilo que está trazido na codificação, questionar os nossos valores, a nossa sociedade, questionar não no sentido de condenar, porque nos convida a sermos benevolentes, indulgentes e perdoar. Mas a forma de instruir que está na codificação, que está na doutrina espírita, que permeia todas as obras da codificação, da revista espírita e das obras que a gente pode chamar de complementares.
Porque tem o puxão de orelha. É só a gente ver lá, Céu e Inferno. Código Penal da Vida Futura. Capítulo 7, se não me engano, do Céu e Inferno. Ele está dizendo, ó, tá vendo esses irmãos aí que estão dizendo que estão passando, é porque eles fizeram tal coisa. Tu vai fazer mesmo? Tu quer enfrentar isso para mais doloroso? Ou tu queres buscar o teu despertar, libertar tua consciência do materialismo, das paixões, desses instintos que foram transformados em vícios, e buscar fazer como o jovem rico. Despojarmos daquilo que muitas vezes a gente dá mais valor do que seguir o Cristo, do que caminhar com o Cristo, do que compreender, porque não é só acreditar, é compreender e confiar no Cristo. E aí, falando ainda de manhã, ela disse, mas minha filha, todas as religiões têm viés instrutivo, tem, mas deixa de forma muito delegada. Sabe aquela coisa, eu sou padre, eu vou fazer você se confessar, você se confessa aqui, você tá quite. Somos seres inteligentes. Não pode ser tão fácil assim. Porque o arrependimento precisa ser sincero. Porque o ensinamento precisa tocar-nos no íntimo. Porque não pode ser prece só dos lábios. Porque a prática do bem não pode ser só o do dar uma contribuição ao Nova Luz, ou à Uniluz, ou à Joana d'Arc. O dar de si. O amor mais puro, o dar de si. É por isso que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo não há salvação. Porque caridade é a forma mais sublime que temos de colocar o amor em movimento. Que foi o ensinado pelo Mestre Jesus. Como a gente pode completar esse raciocínio se não falar isso? E a única via de salvação é o amor. Não existe A outra, única não. salvação é o amor. O amor a nós mesmos, o auto-amor. O amor ao próximo, o acolhimento, o respeito, a compreensão, a tolerância, a bondade. O amor à fraternidade universal, de entendermos que somos únicos, porém iguais. Que Deus nos fez para que possamos crescer, uns mais evoluídos que outros, juntos. Olha que coisa linda. Ele não excluiu, diferente de muitas formas de pensamento religioso que excluem se você não for daquela comunidade religiosa, ou diferente de muitas formas de pensamento que excluem. Muito pelo contrário. Sabemos que o cristão não é aquele que se diz cristão, mas aquele que conduz a si mesmo de forma moral e ética, que segue os passos do Mestre. Então, o ateu pode ser mais cristão do que o mais religioso de todos. Na obra O Espírito de Verdade, de Emmanuel, nós temos o seguinte, logo no prefácio, e eu vou trazer isso para vocês, para a gente ainda finalizar nosso bate-papo, né, Marcos? Uhum. O seguinte, nós, os companheiros desencarnados, de quantos se encontram ainda rudes na lição da escola física, escrevemos esse livro, é o prefácio, em teu nome. Nele se refletem os pensamentos daqueles servos menores e de teus servos maiores, aos quais confiaste. Em círculos mais estreitos de ação, a sublime tarefa de reviver o espírito de verdade nos tempos calamitosos de transição em que o planeta atravessa.
com todos eles, Senhor, rumo à nova era. Gotas pequeninas de inteligência no oceano da infinita sabedoria de Deus. Partilhamos os lances aflitivos da terra traumatizada por angústias apocalípticas, em busca da paz e da renovação. Trabalhando pelo mundo melhor, na certeza de que permaneceres conosco e de que, como outrora, diante da tempestade, repetirás aos nossos ouvidos, tomados de inquietação: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O Consolador prometido, o cristianismo redivivo, as palavras do Mestre Jesus, trazidas à compreensão dos seres que já estão prontos para compreendê-las em outro nível. Trazidas ao convite de vivermos a paz, a nova era prometida, buscando transformar a nós mesmos, buscando o reino dos céus primeiramente em nós, deixar de lado este inferno das nossas inquietações e aflições e transformá-las em alavancas ao nosso crescimento. Agradecer pelo sofrimento, viver o bom sofrer, o bem sofrer, compreendendo que se eu hoje sofro, é porque eu já estou pronto para resgatar o que eu fiz no passado. Eu já estou começando a viver uma nova etapa. Que sou consciente de mim mesmo e que posso, por mais pequeno trabalhador ou maior trabalhador, colaborar com esta obra maravilhosa do universo. Tenhamos bom ânimo. Ele prometeu. Ele enviou o homem que mais amou e que mais nos ensinou. Porque, como disse Gandhi, se a gente perdesse toda a literatura, ainda teríamos o Sermão da Montanha para nos orientar para o futuro, para as nossas vidas, para a nossa conduta. E eis que ele enviou o Consolador prometido, o Espírito de verdade, o advogado nosso, que nos falou de uma forma diferente, mas que traduziu as nossas aflições, que buscou nos servir de instrumento para conhecermos a nós mesmos, para estarmos prontos para compreender com empatia, com alteridade o próximo, para termos responsabilidade para com tudo, para com todos, para com os nossos atos, para com os nossos pensamentos. Esse Consolador que nos instrui, que advoga ao nosso favor e que nos ajuda a estarmos um dia à direita do Pai. E é isso, meu irmão. Essa mensagem é muito linda, viu, Carol? Principalmente quando a pessoa tem assim, um jeito bem mais especial de entender, de traduzir. Olha, sinceramente, vou te falar, não é para você se envaidecer, não. Mas do jeito que você falou uma coisa bem assim, bem clara, bem envolvente, bem chocante, que a gente absorve as suas palavras com facilidade. E eu acredito que todos que estão aqui ao vivo, os que já saíram, têm esse entendimento. Suas palavras meigas, doces, facilitam o entendimento da mensagem, o Consolador prometido. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Foi um prazerzão enorme você ter aceitado essa live e eu ainda vou pedir mais vezes a você para você fazer estudo com a gente, viu? Sigamos juntos. A palestra é do mestre. Eu sou instrumento dele para difundir a boa nova, né? Não é forma de envaidecimento nenhum. Eu sei que sou imperfeita e que busco também a mensagem para me instruir. E vou deixar com a pulga atrás da orelha dos internautas, né? Meus irmãos, vou falar o que falei para a manhã. Manhã,
Vamos fazer o seguinte, vamos estudar mais para a gente questionar se é ou se não é o Consolador prometido, porque para mim é. Talvez para a Gabi, talvez para o Lex Ved, não seja o Consolador prometido, mas de alguma forma nos será instrumento de melhoria pessoal, será instrumento de consolo para compreendermos as nossas aflições, nos será renovadas as esperanças, porque a gente vai ver o vislumbre das vidas futuras, de mundos melhores que nos aguardam, e nos será alimento dessa moral cristã, que a gente precisa tanto se endireitar no caminho do Mestre. E Marcos, meu amigo, eu que agradeço a oportunidade de trabalharmos juntos. Quanto carinho, você é uma pessoa maravilhosa e com Obrigado. certeza vamos levar o Evangelho àqueles que têm olhos e ouvidos para ouvir. Muito bem. Gostei mesmo do seu jeito. Você fala a linguagem popular que as pessoas gostam de ouvir. Muitos irmãos não entendem direito aquelas linguagens, eloquência, aquelas palavras difíceis, e você fala direitinho ao coração das pessoas. E Sei. é isso que nós aqui ao vivo e precisamos de ouvir, e as pessoas que vão escutar futuramente, porque eu vou postar no YouTube, e quem for acessar vai escutar uma mensagem belíssima que foi transmitida hoje por você. Muito obrigado, e você pode fazer a prece, minha irmã. Vamos lá. Vamos conversar com o Pai. E nesse instante, queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento, busquemos o silêncio da nossa mente. Vamos ouvir o que o nosso eu tem a clamar ao Pai. Pai Celestial, querido irmão Jesus, Mestre amado, Tu nos destes a oportunidade de estarmos aqui mais um dia, de nos dar a vida para transformá-la em caminho no bem. Tu nos destes o Evangelho como código de conduta para nos aprimorarmos, para nos endireitarmos, para nos transformarmos em pessoas melhores. Mas nós ainda, tão teimosos, tão desobedientes, tão ingratos, erramos. E perdoa-nos, Pai, porque ainda somos criaturas pequeninas. Na infância espiritual, buscando o leite e o mel da abundância do Teu amor para nos corrigirmos. Dai-nos perseverança, dai-nos coragem, dai-nos bom ânimo para vencermos a nós mesmos e ao mundo que nos rodeia ainda com tantas imperfeições. Abençoa a todos, Senhor, porque Tu amas a todos. Abençoa aqueles que sofrem a Covid no dia a dia, na pele. Abençoa aqueles que estão excluídos de alguma forma. Abençoa aqueles que estão esquecidos de Ti. Abençoa, Senhor, os que trabalham pelo próximo, que se sacrificam, sejam os profissionais de saúde, sejam aqueles que trabalham para nos dar conforto, sejam aqueles que precisam cada vez mais da influência dos bons espíritos e da Tua orientação para conduzir os países, para conduzir as nações. Senhor, escutai a nossa prece, pois reunidos aqui estamos na certeza de que Tu jamais nos desamparará. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Carol, mais uma vez, como diz minha irmãzinha aí, ó, aquele abraço virtual. Que Deus te abençoe, meu irmãozinho, viu? Te abençoe, Um abraço. um abraço, muita luz para o Nova Luz aí em Pombal. Um Igualmente. beijo. Até a próxima. Deus quiser. Tchau.